Olá, está no ar o Culto Circuito. A primeira rodovia pavimentada do Brasil completa neste ano 150 anos. Idealizada e construída por Mariano Procópio no período do Império, foi inaugurada por Dom Pedro II em 1861 e é um dos mais brilhantes capítulos da história de nossa engenharia. A estrada liga Juiz de Fora a Petrópolis. E é sobre a estrada União e Indústria que nós conversamos com Mônica Ribeiro, pesquisadora e professora do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tudo bom, Mônica? Tudo bem, Leão. É um prazer receber aqui e falar sobre uma história tão importante para a nossa região. Mônica, a estrada União e Indústria tem 144 quilômetros, ligando Estado de Minas Gerais com o Estado do Rio de Janeiro. Afinal de contas, a construção, qual o objetivo dela? Bem, o objetivo a gente pode pensar por dois lados. Um pelo lado do Dom Pedro II, do Império Brasileiro, segundo reinado, e outro da parte do empreendedor, que foi o Mariano Procópio. Com relação ao Pedro II, havia uma política, um interesse do Estado Imperial naquele momento de se interiorizar, ou seja, de buscar entrar para o interior, fazer algumas articulações com as elites que não estavam na corte, estavam em outras províncias. Portanto, era muito bem recebido pelo imperador qualquer iniciativa que visasse esse processo de interiorização, ou seja, o imperador, a simbologia do império era bem-vinda, essa possibilidade dele entrar para o interior e se fazer presente em regiões bastante distantes. Então, para Dom Pedro II, esse empreendimento era um empreendimento que estava dentro dos seus interesses, nesse seu grande projeto de interiorização. Por parte do Mariano Procópio, ele era um homem além de sua época, no meu entender. Ele era praticamente um visionário, uma pessoa que estava além daquele momento que o Brasil estava passando nos meados do século XIX, que estava começando a se abrir, né, para as inovações, deixando os seus projetos escravistas, arcaicos, um pouco de lado e pensando em renovar, em atualizar, em modernizar o Brasil naquele momento. Havia também a intenção da regionalização com a construção da estrada? Regionalização não, talvez vincular as duas principais províncias do Império, não é? O Centro-Sul nesse momento, que hoje para nós significa região Sudeste, era uma região extremamente importante, era a região mais estratégica do Brasil naquele momento, do Estado Imperial naquele momento. Então vincular Minas, né, e Juiz de Fora, o principal centro cafeeiro que estava em expansão, ao Rio de Janeiro, à corte, a Petrópolis, residência do imperador, era extremamente importante. Agora, para o Mariano Procópio, como eu disse, ele era um grande empreendedor, ele tinha objetivos de aproveitar os financiamentos do Império. Não é? Porque havia financiamentos tanto para a construção de estradas, concessões de estradas, então havia um interesse econômico, um interesse de lucro, não é? Podemos entender também que é uma forma de parceria junto ao Dom Pedro II da época. O Estado, nesse momento, ele não faz obras públicas, ele divide as obras públicas em concessões a particulares, não é? Então, esses particulares tinham pedaços para ganhar, né? Lucros para obter nesse projeto. Então, ele tinha lucro, que era, de uma certa forma, explorar o acesso a Juiz de Fora através dos pedágios que ele poderia cobrar com a União Indústria. E também tinha interesses de valorizar as suas terras, porque a estrada cortou terras extremamente produtivas e interessantes que eram de propriedade do próprio Mariano Procópio. E dentro dessas propriedades também havia a plantação do café. Exatamente. Que entendo eu que era uma das formas também de escoar o café entre os dois estados, né? Rio de Janeiro e Minas Gerais. Só que a gente tem que entender que o café, nesse momento, em Juiz de Fora, ainda estava dando, não só em Juiz de Fora, no município como um todo, na zona da Mata Sul, estava nos seus primeiros passos. Enquanto que o Rio de Janeiro, a partir de 1780, já produzia café a todo vapor, não é? Esse setor ainda estava nos seus primeiros passos aqui dentro. Então, teve um vínculo com o café, sim, mas não se podia imaginar naquela época que ele alcançaria o vigor que ele alcançou mais tarde. Então, em 1850, ele teria que ser muito visionário mesmo para entender que o café chegaria no nível que ele alcançou mais tarde. Então, eu acho que o objetivo foi um objetivo mais de uma pessoa que aproveita as possibilidades, né? Aproveita as oportunidades. Havia uma política que incentivava concessões a particulares para a construção de obras públicas, havia uma política de colonização, de introdução de mão de obra livre,
Havia um interesse também nesse projeto de interiorização, nesse contato com as elites no interior. Quer dizer, uma conjunção de fatores que o Mariano Procópio conseguiu, não é, se aproveitar dessas condições e liderar todo esse processo. Podemos considerar a União Indústria a primeira estrada pioneira no Brasil. Sim, exatamente. Foi a pioneira no Brasil e da forma que foi construída, ela pode ser considerada pioneira da América Latina também. Podemos entender quanto tempo, Mônica, que foi construída essa estrada? Durou quanto tempo essa construção? Ela demorou até 5 anos para ser construída. Se nós formos pensar bem, 144 quilômetros em 5 anos, eu acho sinceramente muito razoável. Eu acho que eles ultrapassaram até muito bem as dificuldades, que você imagina você fazer o desenho da arquitetura, da topografia, não é? Enfrentar todas as dificuldades do relevo, com obras de engenharia extremamente complicadas para o período. E em 5 anos, não é, você conseguir inaugurar essa estrada com êxito da forma que foi inaugurada, então, de uma certa forma, foi um projeto extremamente que gerou grandes lucros e alcançou seus objetivos. Mônica, só para curiosidade, né? Houve uma forma específica para a construção dessa estrada, que foi a macadamização. Sim. Afinal de contas, o que veio a ser a macadamização dessa estrada? Era uma técnica já desenvolvida na Inglaterra somente. Algumas estradas inglesas já tinham sido construídas nessa técnica desde a década de 1850. Era uma técnica de você fazer a cobertura do solo através de 3 tipos de pedras. Você vai cobrindo... Através de camadas. Camadas, né? Exatamente. Camadas de pedras maiores, depois de pedras medianas, depois de pedras menores. Até que a última camada ela se encaixa muito bem e a primeira camada serve de apoio para as outras 2. Até que a terceira ela consegue fazer ali um nivelamento do solo de uma forma perfeita. Isso com ainda redes hidráulicas também para você possibilitar chuvas, intempéries, problemas e que a água poderia escorrer ao lado e a estrada sem problemas. Mas na época também, segundo a engenharia, provocava muitos problemas, uma vez que não existia ainda naquela época a camada asfáltica. Sim. Né? Então era poeira e isso parece que provocou determinados problemas, inclusive para os moradores, né? Os fazendeiros da região. Sim, porque gerava muita poeira, né? E em chuvas muito fortes também, aquela camada que fazia a impermeabilização de uma pedra para outra, aquilo se soltava facilmente. Então, certamente não era uma estrada de fluxo muito pesado ou que poderia ter uma durabilidade assim, de muitos anos. Antes da estrada, Mônica, como é que era feita essa ligação entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, dois grandes centros da época, no período do Império? Certamente em lombo de mula, em picadas, aproveitando o próprio Caminho Novo, que o próprio Caminho Novo que a gente fala tanto, né, que foi uma via importantíssima de ligação entre as províncias, entre as capitanias inicialmente, né? Só que o Caminho Novo também, muitas partes do Caminho Novo, quando uma caravana passava, a outra muitas das vezes tinha que recuar para uma clareira para que a caravana pudesse passar, porque era via de uma mão só. Não era basicamente uma picada. Então, a construção da companhia da Estrada União Indústria, ela foi extremamente moderna, porque ela permitia que houvesse 2 mãos para que uma caravana pudesse passar, a outra pudesse voltar, ir e volta, sem que tivessem que parar, né? Portanto, fazendo essa viagem em apenas 12 horas, coisa que se fazia antes em 15 dias. Que é uma curiosidade também, né? Velocidade máxima, naquela época eram 20 km por hora, né? Através das diligências, né? Sim, sim. E foi considerado um avanço muito grande fazer a viagem a 20 km por hora. Mônica, vamos dar uma rápida parada. Daqui a pouco nós vamos falar mais um pouquinho da estrada União Indústria. Não saia daí, até já.